Nesse momento eu quero convidar o nosso missionário Gunnar Vingre. Eis-me, Jesus, te louvando, pois tu padeceste assim. O sangue teu derramando na dura cruz por mim. Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma honra para mim estar aqui nesta tarde com todos vocês para falar desta história maravilhosa, né? Nesse novo ano, uma nova história, né? Assim como a gente vem acompanhado nas nossas EBFs. E quem tem acompanhado de perto cada história missionária vai entender muito bem a história de hoje e vai entender também a complementação da história do ano passado, amém? E aí hoje a gente dá início aqui à nossa história missionária e a gente vai apresentar alguns pontos para os nossos irmãos da história do nosso querido missionário Gunnar Vingre. Quem lembra qual foi a história missionária do ano passado? Frida Vingren. E aí hoje a gente dá continuidade a essa história ali, com essa complementação. E aí a gente vai entender o chamado de Deus na vida do nosso missionário, o que aconteceu na vida dele e aquilo que é o foco da nossa história que a gente precisa passar para as nossas crianças. Amém? Pode passar. Pronto. Esse ano, como nós já sabemos, nós vamos contar um pouco sobre a história do nosso missionário Gunnar Vingren. E o tema principal da nossa história, né, o tema central da nossa história é sucesso é obedecer. Repitam comigo, sucesso é obedecer. E a gente vai conceituar, né, essas palavras, a gente vai conceituar algumas coisas para que aquilo, mesmo que repetitivo, mas que fixe, né, no coração das nossas crianças. Atualmente a gente tem tido alguma deturpação, né, nos termos, nas palavras, naquilo que a gente tem visto atualmente, né? Sucesso geralmente tem visto como reconhecimento, aquela pessoa que tem mais seguidores ou mais conhecimento de mais pessoas, mas para a nossa história e para nós como cristãos, sucesso não é nada disso. Sucesso não é ter nenhum tipo de honraria terrena, sucesso não é ter nenhum tipo de reconhecimento aqui na terra, mas sucesso é obedecer à voz de Deus. E nós precisamos, mesmo que sendo repetitivos, mesmo que sendo chato, mas mostrar isso e que isso seja fixado no coração das nossas crianças. Que eles venham buscar, não grandes reconhecimentos, porque eles venham buscar não grandes premiações, mas que eles venham buscar estar atentos, estar sensíveis à voz de Deus e obedecer ao chamado de Deus. Pode passar. Aí eu já trouxe aqui já o início, ali também esse trecho trouxe do nosso livro, da história do nosso missionário, que diz o seguinte: a galeria dos heróis da fé, registrada lá em Hebreus 11, apresenta vencedores que venceram porque obedeceram, mesmo quando não receberam nessa vida tudo que lhes fora prometido. A Bíblia diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, mesmo vendo-as, porém, de longe, e saudando-os, das quais o mundo não era digno. E é o texto lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e 38. E aqui essa frase a gente vai precisar fixar no coração das nossas crianças, e eu preciso que os irmãos repitam comigo nesta tarde. O mundo não os reconheceu. Só os irmãos? Mas o céu sim. E essa é uma frase que a gente vai utilizar desde o começo até o final da nossa história missionária. Que o mundo não os reconheceu, mas o céu sim. E ali a gente vai começar a ensinar para as nossas crianças, a gente vai começar a plantar no coração das nossas crianças, né, ali da nossa base, que eles precisam buscar o reconhecimento de Deus e estar sensíveis unicamente à voz de Deus. Pode passar, irmão. E a nossa história é dividida em 4 capítulos, né, os capítulos da nossa história missionária, e eles vão se dividindo, cada um tem o seu texto base, né, tem um texto bíblico base, e eu vou explicar para os irmãos a referência dos nossos textos e a aplicação na vida
tanto na nossa vida, como professores, como ministradores da palavra, como também na vida de nossas crianças. O capítulo 1 diz o seguinte: o chamado de Gunnar Wingren, a obediência que ouve a voz de Deus. E o texto base está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te escolhi. Antes que saíste da madre, te consagrei. E esse texto a gente precisa ministrar no coração das nossas crianças. Que eles já foram escolhidos por Deus, que eles já são cristãos, que eles já são filhos e servos de Deus. E a partir de hoje, eles já devem estar sensíveis, já devem estar atentos ao chamado de Deus. É não esperar crescer para que eles possam ali começar a entender esse chamado, começar a alcançar a salvação. Mas desde criança, Deus já tem um propósito na vida de cada um deles. Deus já escolheu a vida de cada um deles, assim como aconteceu na vida e na história do nosso missionário. Gunnar Wingren nasceu lá em 8 de agosto de 1879, em uma pequena vila, na vila de Östra Husby, situada lá no condado de Östra Götaland, na Suécia. Aí aqui eu trouxe para os irmãos o mapa, esse mapa já está mais atualizado, né, atualmente, do país. Pode passar? Esse aqui já é um mapa mais antigo, né, já o desenho mais da época, lá do país onde nosso missionário nasceu, que foi lá na Suécia, e ali onde está circulado foi na região onde ele nasceu, né, uma pequena região onde ele nasceu, para que as crianças comecem a entender também a origem do nosso missionário. Pode passar? E aqui, mais de perto ainda, trouxe para vocês já ali a região do condado onde ele nasceu, lá em Östra Götaland, na Suécia. É ali onde está circulado. Era a região onde era a pequena vila, onde ele nasceu, para que as nossas crianças comecem a entender que nosso missionário, ele não veio de uma grande capital, ele não veio de uma grande metrópole, ele não veio de uma família muito bem estruturada financeiramente, ele não tinha grandes aquisições, ele vinha de uma família muito simples, né? Ele vivia ali uma vida muito simples. Assim como cada um de nós pode se sentir, pode se sentir um pouco esquecido, pode sentir, meu Deus, mas aqui onde eu estou, será que Deus vai me usar? Será que Deus consegue me enxergar aqui onde estou? Mas na história do nosso missionário, nós conseguimos entender que não importa onde você esteja, não importa o quão longe você acha que esteja, nada é longe demais que Deus não possa te alcançar e te usar como instrumento nas suas mãos. E isso a gente precisa que as nossas crianças entendam, que mesmo que eles estejam ali, na sua simplicidade, com os materiais que eles têm, com as ferramentas que eles têm, com a Bíblia que eles têm, eles podem sim ouvir a voz de Deus e atender ao chamado de Deus, assim como cada um de nós. Pode passar. Já em 1887, é uma data fixada pelo nosso próprio missionário, ali ele já tinha mais ou menos 8 anos de idade, quando ele cita que ele alcançou ali a salvação. E esse aqui é um trecho do diário dele, que ele diz o seguinte: fui salvo em minha infância, por volta de 8 anos de idade. Tínhamos culto doméstico em casa todos os dias. Depois da leitura e oração, o papai leu um sermão do livro Orientação para a Paz de Deus, de Carl Olof Rosenius. Então, eu me arrependi dos meus pecados e entreguei minha vida a Jesus. Esse é o trecho lá do diário do nosso missionário. Então, lá na sua infância, com 8 anos de idade, ele já adquiriu ali a consciência da salvação. Ele já entendeu, já esteve sensível para a voz de Deus. Ele era filho de pais muito simples, porém de pais que o ensinavam ali na palavra de Deus. O pai dele vivia mesmo da roça, trabalhando da agricultura, como agricultor, criando ali todos os seus filhos, e a mãe dele era dedicada apenas à criação e ao ensino de seus filhos. Era uma mulher muito piedosa, uma mulher muito temente a Deus e conhecedora da palavra de Deus. Seu pai era Anders Wingren e sua mãe era Fredrika Wingren. E aí, ele sempre foi ensinado, né, sempre esteve nesse cenário, ele sempre esteve nesse ambiente ouvindo a voz de Deus, e era um ambiente que sempre tinham cultos domésticos. E depois desse dia aqui, onde ele mesmo adquiriu a consciência da salvação, ele passou já a viver os primeiros passos do seu chamado. Na sua própria história, ele cita que ele começava a ir para a escola, levava a Bíblia para ler versículos em sueco para os seus amigos, cantava alguns hinos em sueco para os seus colegas ali daquela escola, e em casa ele também já se arriscava a pregar a palavra de Deus, e por isso que eu trouxe aqui esse caixote, que ali na sua simplicidade, no quintalzinho da sua casa, ele já utilizava seu caixote como púlpito para pregar a palavra de Deus para os seus irmãos menores. Eles eram 9 irmãos, ele era o terceiro daqueles irmãos, ele já usava ali aquele pequeno púlpito, naquela simplicidade do seu lar, para pregar a palavra de seus irmãos.
E isso a gente precisa ensinar e ministrar no coração das nossas crianças, para que eles entendam que o chamado deles começa hoje, começa agora na infância. Que eles não vão esperar o tempo passar para eles servirem a Deus, que eles já são servos de Deus hoje. O ministério infantil não é um ministério apenas de passar o tempo ali, de ter uma programação para as crianças fazerem. É um ministério que a gente precisa ensiná-los para que eles sejam formados como verdadeiros servos de Deus. Amém? Pode passar. Trouxe 2 pontos para ser fixado para os nossos irmãos. No coração de uma criança obediente nasceu um missionário que muitos anos depois cruzaria oceanos para falar desse mesmo Jesus às crianças, jovens e adultos do Brasil. Porque, como ele aprendera desde pequeno, sucesso não era ser famoso ou rico. Sucesso era obedecer a Deus. Apesar dele vir de uma família muito simples, de uma família ali muito humilde, ele nunca almejou grandes riquezas, nem muitos reconhecimentos terrenos, nem nenhuma riqueza terrena. Apenas estar atento e sensível à voz de Deus e ao chamado de Deus. E nossas crianças precisam entender que eles serão crianças, eles serão jovens, serão adultos de sucesso, se eles ouvirem a voz de Deus e se eles viverem o chamado de Deus. Pode passar. Pronto, já passamos ali 10 anos da história dele, já tinha 18 anos de idade, lá em 1897, quando ele passou a já obedecer o chamado ministerial. Ali com seus 18 anos de idade, ele sentiu já uma chama no seu coração ali para seguir aquele ministério, né, aquele ministério pastoral. E aquilo não foi apenas uma coisa da juventude, né, como nós sabemos, foi uma chama que ardia em seu coração, um chamado para ele viver todo esse ministério. Pode passar. Pronto. Já em 1899, ele já partiu para os Estados Unidos, ali já começou as suas viagens, já partindo para os Estados Unidos, para que ele pudesse já aprender, já entrar ali no seminário e aprender mais a palavra de Deus, para poder seguir ali o ministério pastoral. E nesse ano é um marco também muito importante, porque foi a primeira viagem dele lá para os Estados Unidos, né, já trocou de continente, partindo da Europa para a América, e lá já começaram os primeiros desafios. Né, a viagem dele, nem sempre a história dele foi feita... nem sempre foi um mar de rosas, né? Nem sempre foi fácil. Muito pelo contrário, ele passou por muitos desafios. Aqui, principalmente, quando ele começou, já com as navegações, ele sofria muitas náuseas. Nós sabemos que naquela época não tinha muitas estruturas, né? Não tinha questão de higiene, tinha muitas epidemias. Tanto na Europa quanto no resto do mundo, tinham muitas doenças. E isso foi se deteriorando com o passar do tempo, e ali ele já começou a passar por esse desafio. Porém, ele mesmo cita em seu diário que ele sentia uma paz muito grande no seu coração. E essa paz é essa paz que eu coloquei aqui, que é a paz que acompanha quem obedece à voz do Senhor. Aquele que obedece à voz do Senhor, aquele que ouve a voz de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que passe por problemas, mesmo que passe por dificuldades, mas ainda assim ele não estará sozinho. Ainda assim ele terá paz. Ele terá paz e o consolo de que Deus estará com ele o tempo todo. Amém? Pode passar. Lá nos Estados Unidos mesmo, lá na cidade de Chicago, ele conheceu seu querido amigo, né, nosso amigo Gunnar Wingren, nosso missionário Daniel Berg, seu grande amigo, que compartilhava dos mesmos sonhos e do mesmo chamado que ele. Lá, chegando nos Estados Unidos, ele concluiu seu curso, né, seu seminário bíblico lá na Igreja Batista, Seminário Batista, e aí ele começou a ouvir as pregações a respeito do pentecostalismo, né, do batismo com o Espírito Santo, que era algo que não era muito pregado, nem de onde ele vinha, nem lá na sua região. E aí ele começou a ouvir mais disso e começou a buscar também mais disso, né, para entender sobre esse batismo, para entender sobre esse movimento que estava acontecendo ali nos Estados Unidos. E ele não foi só apenas buscar de ouvir falar, de ouvir o que as pessoas contavam, de ouvir relatos das pessoas, mas ele foi buscar na palavra de Deus. Ele fala nos seus textos que ele comparava a palavra, que ele buscava ali, e ele passou a entender que aquele realmente era um batismo com o Espírito Santo, aquilo era realmente a vontade de Deus, tanto para ele, quanto para a sua nação, quanto para a sua igreja aqui na terra. E graças a Deus, né, que ele foi estar atento a esse chamado do pentecostalismo. E ali ele sofreu algumas já represálias desde o começo, porque as igrejas, as pessoas daquela época, não aceitavam ainda o pentecostalismo dessa forma. Mas mesmo assim, ele ouviu, ele esteve atento ao chamado de Deus. Mesmo com as controvérsias, mas ele atendeu ao chamado de Deus.
E aí lá na cidade de Chicago ele conheceu o missionário Daniel Berg, e aí eles compartilhavam os mesmos sonhos, né? Construíram uma grande amizade, estavam em oração, e aí nós já partimos para o nosso segundo capítulo, que já seria o envio dele para o Brasil. O tema do nosso capítulo diz o seguinte: o envio ao Brasil, obedecer é ir, mesmo sem saber o que nos espera. E o texto base está lá em Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E mais que ninguém, os nossos queridos missionários viveram essa mensagem, eles viveram esse texto bíblico e esse mandamento do Senhor Jesus. Ele começou a orar, né, como eu falei para os irmãos, junto com o missionário Daniel Berg, ali intensamente para saber: Senhor, a gente quer ir, a gente quer pregar a Tua palavra, a gente quer que as pessoas conheçam mais da Tua palavra. Lá nos Estados Unidos eles já pregavam e já conduziam pessoas ali ao arrependimento e à salvação, porém eles queriam mais. Eles nunca foram missionários de se conformar com aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, com aquela região, com aquelas pessoas. Eles sempre queriam mais, sempre queriam levar a palavra de Deus além. E aí eles começaram a orar muito ao Senhor, e em uma dessas orações Deus soltou apenas uma palavra para eles. Uma palavra misteriosa, uma palavra que eles não conheciam, uma palavra em outro idioma. Quem consegue tentar pensar em qual seria essa palavra? Vamos ver qual é a palavra. Pode passar. Parar. Essa foi a palavra que Deus mandou para eles, e aí eles não conheciam aquela palavra, não sabiam o que significava, era um idioma totalmente diferente, e aí eles começaram a pesquisar. Eles começaram a pesquisar o que aquilo significava, o que Deus queria dizer para eles através daquela palavra. Pode passar. E aí eles não sabiam o que era, porém eles foram investigar. E aí, investigando, eles foram encontrar que era um lugar, né, que eles entenderam pelo Espírito Santo que é o lugar onde eles tinham que ir, um lugar onde Deus queria enviá-los para uma grande missão. Graças a Deus que nós tínhamos esses homens para orar e para ter essa sensibilidade à voz de Deus. Amém? Pode passar. E ali há uma foto do navio que eles pegaram aqui para o Brasil, também passando pelas mesmas dificuldades de náuseas, de tormentas pelo meio do caminho, porém, aquilo para eles era insignificante perto de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e que ainda iria fazer através da vida deles nessa nação aonde eles estavam vindo. Pode passar. Aí aqui no Brasil, eles já foram recebidos pelo reverendo Justus Nelson e congregaram na primeira igreja batista aqui no Brasil. E aí eles começaram a frequentar a igreja, a conhecer as pessoas daquela região, lá em Belém do Pará, com um idioma que eles não conheciam, né, uma cultura totalmente diferente, e ali já começaram a passar pelas primeiras dificuldades. And now I talk English with you, because I wanna see if my brothers understand what my talk in this moment. Okay? Someone understand? Falando um pouco de inglês para os irmãos, para mostrar aquilo que eles vivenciaram quando eles chegaram aqui no Brasil. Estando em um idioma totalmente novo, estando presenciando ali uma cultura totalmente nova, sem entender nada do que estava passando ali naquelas pregações. E aí, mesmo assim, eles citam que eles continuaram ouvindo a voz de Deus, eles continuaram sentindo, através daquelas pregações, naquelas igrejas, mesmo sem entender a voz de Deus. E ali eles começaram já a pregar sobre o Espírito Santo, e aí, como os irmãos sabem, na história da nossa igreja, eles não foram muito bem aceitos, né? Essa mensagem não foi muito bem aceita, a mensagem do Espírito Santo. E aí eles tiveram que sair daquela igreja, né? A primeira igreja batista, e fundaram a Assembleia de Deus lá em 1911. Pode passar. Mesmo sem entender uma só palavra, eu chorava durante os cultos. Era o mesmo Espírito que nos unia. Ali, entre os irmãos que mal sabiam meu nome, senti-me em casa. Esse é um trecho lá do diário do nosso querido missionário Gunnar Wingren. Mesmo sem entender nada, mas o Espírito Santo já queimava em seu coração. Ele já sentia a presença de Deus. Pode passar. Um marco muito importante na história da nossa igreja, na história do nosso missionário, foi ali em 1911, quando a nossa querida irmã Celina de Albuquerque foi a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. E ali, a partir dali, as pessoas começaram a querer saber mais daquele evangelho, eles foram atraindo muitas outras pessoas para
para ouvir aquela mensagem dos nossos missionários através desse testemunho, e muitas outras pessoas também começaram e passaram a ser batizados com o Espírito Santo, para a glória de Deus. E isso é a mensagem, isso é a marca da nossa igreja, né? O pentecostalismo e o batismo com o Espírito Santo. Pode passar. E aí, a partir dali, eles começaram a atrair novas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Porém, mais uma vez, nosso querido missionário não se conformou. O ministério dele, toda a sua trajetória, nunca foi uma trajetória de conformidade. Ele nunca esteve conformado com aquilo que ele estava vivendo naquele momento, ali na mesmice, entre as quatro paredes. Ele sempre buscava alcançar novas almas. O seu coração sempre estava queimando por novas almas para o Senhor. E aí ele partiu para suas viagens missionárias. Como nós sabemos também, ele não tinha grandes recursos financeiros, então ele precisava utilizar os instrumentos que ele tinha, os meios de transporte que ele tinha. Por isso eu coloquei ali algumas viagens a cavalo, de jumento, algumas viagens de canoa e até longa distância que eles percorriam a pés. Mas eles percorriam para pregar o Evangelho. Pode passar. Aí eu já trouxe um trecho também do diário dele que ele fala o seguinte: a montanha era escura, o caminho era tão estreito que os cavalos escorregavam. Mas oramos e seguimos. Chegamos à casa de irmãos humildes e ali o céu se abriu. Deus nos visitou com poder. Esse é um grande trecho lá do diário do nosso missionário. E é isso que a gente precisa também passar para nossas crianças, que o Evangelho, a viver o chamado de Deus e obedecer à voz de Deus, não é somente vir para a igreja, ali participar dos nossos cargos aqui na igreja, participar de uma festa, participar dos nossos queridos cultos nos domingos, mas também sair das quatro paredes. E será que nós temos realmente entendido esse ministério? Será que nós temos entendido esse evangelho de Jesus? Quantas pessoas lá fora não estão? Quantas crianças? Nós temos muitos censos, muitas pesquisas demográficas que falam de crianças que nunca sequer ouviram falar a respeito de Jesus, que nunca ouviram quem é Jesus, nunca ouviram esse evangelho. E será que a gente tem feito o suficiente, ou será que a gente tem se conformado? Será que a gente tem se conformado com a vida que a gente tem, com o cargo que a gente tem, em vir para a igreja, falar ali as mesmas mensagens, contar as mesmas histórias e ir para casa e achar que está tudo bem? Mas o Evangelho não é isso. E Jesus nos deu essa mensagem. Um texto base desse capítulo é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então nós precisamos não só cuidar das crianças que nós já temos na igreja, mas alcançar a salvação. E nós sabemos que o objetivo principal da nossa BF não é divertimento, não é lazer. O objetivo principal é salvação. Amém? Pode passar. E ali, passados 6 anos ininterruptos, né, de trabalho árduo, sem descanso, sem férias, ele precisou retornar à Suécia, né? E ali já começa uma nova etapa da história dele, que foi descanso, oração, e ali também uma parte muito importante da história dele. Pode passar. Lá em 1916, quando ele retornou à Suécia, ele passou ali a falar um pouco mais aquilo que havia acontecido no Brasil, testemunhar para os irmãos dos grandes feitos de Deus, aquilo que Deus estava realizando através da vida dele naquele país, né, naquela localidade. E lá, entre os irmãos que estavam ouvindo aquela mensagem, entre os irmãos que estavam se maravilhando naquela mensagem, havia uma jovem entre eles, que era a nossa querida missionária Frida. E ali ele conheceu a nossa querida missionária Frida, né? E ali eles começaram a conversar e também a partilhar ali dos mesmos sonhos a respeito do Evangelho e da missão, daquilo do chamado que Deus tinha para a vida deles. E aí eles passaram a falar um pouco mais sobre isso também. E o Gunnar Wingren fala no seu diário que ali o Espírito Santo já falava em seu coração que Frida seria a mulher que ele se casaria no futuro. Nossa Frida modelo aqui para os irmãos verem. E aí, lá em mesmo 1916, nosso querido missionário retornou ao Brasil. Ele veio para o Brasil na frente. E logo após, em 1917, a nossa missionária também foi para lá. E lá no Brasil, foi que eles se casaram, começaram ali o seu matrimônio e começaram também o seu ministério. Pode passar. E aí começamos o nosso capítulo 3.
Nosso capítulo 3 já se inicia aqui no Brasil, onde diz o seguinte: desafios, enfermidades e milagres. Obedecer é perseverar em meio à dor. E o texto base está em Apocalipse 2:10. Pode passar. Pronto. 16 de outubro de 1917 foi quando eles se casaram, né, constituíram um matrimônio. Ali tem a imagem deles já no seu casamento. E ali eles começaram a passar também grandes desafios. A nossa missionária também deixou a sua cultura, também deixou a sua profissão. Quem sabe qual era a profissão de Frida? Quem lembra? Enfermeira. Ela deixou sua profissão lá no seu país e partiu ali para um país também totalmente desconhecido. No seu diário, eles sempre falam que eles passaram por muitas dificuldades aqui, tinham muitas doenças, né? Era um país com um clima totalmente diferente da Europa, né? Um país tropical, um calor totalmente diferente, sofriam muitas enfermidades decorrentes de insetos, mas mesmo assim, mesmo nas piores provações, sentíamos o poder de Deus e a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pode passar. E aí, lá já em 1924, né, eles tiveram que sair do Pará e foram ali para o Rio de Janeiro. Porém, antes disso, Frida já começava a ser um grande braço direito no ministério de Gunnar Wingren. Ela também ensinava, ela também pregava a palavra de Deus. Ela era uma grande compositora de grandes hinos, como nós já sabemos, né? Nossa querida missionária compunha grandes hinos. E nosso querido missionário também já passou ali a começar a estar com a saúde um pouco mais debilitada. Porém, ele tinha ali a sua auxiliadora todo o tempo, tanto lhe auxiliando na obra de Deus, quanto lhe auxiliando ali na sua casa fisicamente. E ali eles começaram já a viver aquele ministério, já viver aquele chamado de Deus juntos. E aí, lá em 1924, eles saíram do Pará, já foram para o Rio de Janeiro, e lá eles já fundaram o primeiro salão de cultos na Assembleia de Deus. Tanto que no passado lá teve uma grande festa no estado, que foi do centenário da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. E aí, Gunnar sempre defendeu o ministério de sua esposa, porque Frida, ela era uma mulher também muito temente a Deus e muito conhecedora da palavra, né, como nós sabemos, e ela ensinava muito bem. Porém, as pessoas daquela época, as pessoas daquela região, daquela sociedade, não aceitavam que uma mulher fosse ministrar a palavra de Deus para eles. Eles não aceitavam que uma mulher fosse pregar para eles, ensinar. Tanto que eles diziam, isso está lá no seu próprio diário, nosso missionário, que eles diziam que uma mulher era apenas para acompanhar e ouvir a mensagem e não para ensinar. Porém, o nosso missionário sempre defendeu o ministério da sua esposa. Pode passar. E aqui é um trecho lá do nosso missionário que ele diz o seguinte: eu mesmo fui salvo por uma irmã evangelista. Quem orou por mim para que eu recebesse a promessa foram as irmãs. E devemos dar plena liberdade ao Espírito Santo para operar como ele quiser. Em todos os trechos do diário de Gunnar Wingren, nosso livro tem muitas citações a respeito disso, nós conseguimos entender e compreender o quanto que ele era sensível, o quanto que ele tinha intimidade com a palavra de Deus. E isso aqui deve nos inspirar. É importante que a gente sempre frise no coração de nossas crianças, que eles entendam e que eles não vejam a história missionária ali como uma história triste, nem como uma história melancólica, porque eles passaram por muitas e muitas dificuldades, mas que eles venham sentir aquela história, aquela mensagem como uma mensagem de inspiração, uma mensagem de motivação, para que eles, assim como Gunnar Wingren, para que eles possam também se debruçar na palavra de Deus, ter intimidade com Deus, estar sensíveis à voz de Deus. E como que nós ouvimos a voz de Deus? O buscando, o ouvindo e lendo a sua palavra. Então a gente sempre percebe no seu diário quanto que ele era íntimo da palavra de Deus. Nas entrelinhas nós conseguimos perceber a palavra de Deus na vida dele. E aí nós já partimos ali para o capítulo 4 da nossa história missionária, que já é caminhando para o final da história e já para o legado do nosso irmão, nosso querido Gunnar Wingren. Acho que pode ir. Vamos dar tchau para a nossa missionária Frida. E aí, já aqui no Brasil, eles retornaram lá para a Suécia, lá em 1932. Né? Eles retornaram para a Suécia, da Suécia para o Brasil, em 1932. E ali, eles já começaram a passar, já não seriam mais um retorno de visita. Né? Eles não retornariam para a Suécia apenas para visitar, não seria mais algo de passagem. Infelizmente, já seria ali o início de uma despedida. Né? Como nós falamos, o nosso missionário já estava bastante
debilitado fisicamente, ele já estava sofrendo muito ali na sua saúde, ele tinha malária recorrente, e ele já estava ficando muito debilitado. E aí eles sentiram do Espírito Santo que seria a hora de retornar lá para o seu país. E aí eles retornaram para a Suécia, ele passou a continuar ministrando ali o seu testemunho, as grandes coisas que Deus havia feito aqui no Brasil através de sua vida, e tanto ele como a Frida. E aí, lá em 1933, o nosso missionário, ele descansou no Senhor. Mas ele descansou no Senhor, deixando um legado, né? Ele descansou no Senhor, deixando uma mensagem, uma história para cada um de nós. Mesmo ele feito todos esses grandes feitos para a nossa vida, né? Mesmo ele tendo fundado a Assembleia de Deus, mesmo ele tendo trazido o primeiro batismo com o Espírito Santo para o Brasil, ele não retornou para os braços do Pai com grandes honrarias terrenas, né? Aqui na terra ele não teve um fim com muitas honrarias, com muitas homenagens, né? Com muito reconhecimento. No Brasil quase nem se foi falado na época quando ele faleceu. Quase não se tornaram conhecimento quando ele faleceu. Porém, nós temos a certeza que lá no céu de glória ele recebeu o devido reconhecimento. Que lá no céu de glória ele foi recebido de braços abertos pelo Pai. Ele recebeu as suas verdadeiras honrarias. E lá foi que ele obteve o seu verdadeiro sucesso. Amém? Lá no início da mensagem, nós começamos a fixar essa palavra, que o sucesso é obedecer. E nosso missionário foi um grande homem, um homem de grande sucesso, porque ele obedeceu à voz de Deus. Desde pequeno, quando ele começou a pregar a mensagem, até já adulto, quando ele começou a passar pelas primeiras dificuldades, ele obedeceu à voz de Deus. E esse é a verdadeira obediência. Esse é o verdadeiro amor a Deus. Não é obedecer quando tudo é muito fácil. É muito fácil obedecer quando a gente consegue compreender o que está ali na nossa frente. É muito fácil obedecer quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente está numa zona de conforto, né? Mas é difícil obedecer quando as coisas apertam. É difícil obedecer quando as coisas começam a doer em nós, quando a gente começa a sofrer, quando as pessoas começam a nos odiar pelo Evangelho, quando a gente começa a passar pelas mesmas primeiras dificuldades pelo Evangelho. Aí é que nós devemos obedecer a Deus. Aí é que nós devemos ouvir a voz de Deus. E como nós ouvimos desde o começo, aquele que ouve a voz de Deus, mesmo que passe por grandes dificuldades, mesmo que tudo seja muito difícil, ainda assim nós encontramos a paz verdadeira. Ainda assim nós não estamos sozinhos. E lá no céu de glória é onde nós vamos receber o verdadeiro reconhecimento. É lá no céu de glória onde nós vamos receber o verdadeiro galardão e a verdadeira honra. Amém? E aí já passa o próximo. E aqui já encerramos aqui a nossa história missionária com esse trecho do diário do nosso missionário, que ele diz o seguinte: a minha vida foi um milagre do começo ao fim. Tudo que eu fiz foi por obediência. E se pudesse viver outra vez, faria tudo de novo. Essa é uma mensagem lá do diário do nosso missionário. Amém? Glória a Deus. E aí, nesta tarde, eu gostaria de chamar os nossos irmãos para ficarem de pé, para que a gente possa fazer uma oração nesta tarde, que você possa, nesse momento, se conectar com o Senhor, que você possa, nesse momento, fazer uma oração a Deus e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui para viver o Teu chamado, eis-me aqui para viver a Tua mensagem, mesmo que seja difícil, mesmo que eu passe por dificuldades, mas eu quero viver a Tua mensagem, eu quero estar sensível à Tua voz e obedecer ao Teu chamado. Pastor, você pode fazer a oração? Glória a Deus, queridos, vamos orar a Deus. Depois dessa história missionária abençoada, né? Vamos fazer aqui a oração. Mas eu gostaria de convidar, dar honra aqui ao pastor Luiz Lima, fazer essa oração pelos missionários, por aqueles que estão aí com a chama acesa para pregar a palavra de Deus ao coração dos nossos pequeninos. Muito bem, vamos orar, meus irmãos. Parabéns ao jovem que trouxe essa pregação, né, sobre Gunnar não, foi o Gunnar Wingren, foi? Porque o outro é o Daniel Berg. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te apresentamos, ó Deus eterno, ó Deus, os futuros missionários e aqueles que de fato já são. Pai eterno, que a chama pentecostal, a efusão do Espírito que nos capacita, que nos reverte de poder, para testemunhar, ó Deus, de maneira eficaz o Teu Evangelho, para sermos testemunhas vivas, ó Pai,
Assim, Pai eterno, que esta chama, que é uma marca do pentecostalismo brasileiro, continue, ó Deus eterno, em nossas vidas, em nossos corações, e que esta EBF, meu Senhor da glória, seja de fato, Deus eterno, uma EBF aonde crianças, coordenadoras, pastores, ó Pai, a todos sejam mais uma vez tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, e que nesta EBF corações, ou para ser mais incisivo, Pai, pequenos corações sejam tocados, ó Pai, penetrados pelo Teu Espírito, e que a chama pentecostal, ó Deus eterno, a vontade de pregar, a vontade, ó Deus, de transpor os mares, de fazer missões locais e transculturais, ó Deus, esteja latente em cada coração. Pai eterno, abençoa mais uma vez a direção desse trabalho, o nosso pastor presidente, ó Deus, o Teu servo, pastor Tiago, a sua esposa, missionária Érica, todo esse departamento, Pai, e que esta EBF seja de maneira extraordinária, meu Deus, e para a glória do Teu santo nome, e que cada coordenadora, meu Senhor da glória, seja cheia do Espírito Santo para fazer a Tua obra de maneira tal, Senhor, que o nome de Jesus seja mais uma vez glorificado. Rogamos assim pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Está aqui o João Marcos, que trouxe aqui a história missionária, acompanhado da Ana Beatriz. Fiquem aqui do lado. Os irmãos querem louvar a Deus pela vida deste jovem. Se é verdade, digam glória a Deus. Ele trouxe de forma sucinta aqui a história missionária. Lá na área você vai ter 4 dias para você contar essa história, 3 dias para você contar essa história detalhada, falando para as crianças, falando para os adultos que vão estar ali, sobre a importância de se doar para a obra missionária. Hoje nós estamos vivendo dias onde só se vê o lucro, né? Só se vê o status, mas nós precisamos frisar que quem faz a obra de Deus, ele deve esperar a recompensa lá de cima, de Deus. A recompensa não é aqui. Muitos estão correndo atrás da recompensa hoje, querem recompensa hoje, querem ser reconhecido hoje. Mas você, professor, você líder, que vai estar ministrando lá, a EBF, mostre para a criança que ele precisa, ou ela precisa, saber que tudo que fazemos, da forma que nos doamos, o que trabalhamos, o que aplicamos na obra, não é para recebermos elogios agora, não é para sermos agora aplaudidos, mas é para que o reino cresça, o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia diz que o Senhor, que é justo, não deixa nenhum de nós ficarmos aquém. A recompensa quem dá é o Senhor. Amém? Fale sobre isso, mostre, não deixe de organizar o cantinho missionário, não deixe de preparar uma pessoa, um homem, para ministrar essa participação. Amém, queridos? Nós queremos agradecer a participação do João nessa oportunidade, convidando aqui a tia Mara, né? Missionária Mara, que foi, né, junto com o pastor Luiz, esteve conosco também aqui à frente da coordenação Diadete, para repassar aqui a pequena lembrança do Diadete para o João Marcos. Olha lá, João. Vem nessa foto aí, ó.